ele, quer dizer, é isso, ele estava me orientando, me insistindo de uma forma, não que não vai dar certo, mas falta isso, e eu realmente não sabia dessa grande importância. Por isso que eu cheguei aqui, olha, o delegava isso e tudo, e as pessoas acham, assim, eu sou fácil, né, falar que é legal e tal, mas os outros e de fora, então realmente ali, isso aqui desenvolvimento de projetos de produto. Por isso que a gente acreditou nisso e há 2 anos a gente começou uma história, fizemos um primeiro evento só para a gente testar o que era. Aí de lá para cá, o que a gente fez agora, Nina? A gente recentemente fez um projeto piloto, que foi a oficina de crowdfunding, né? Tem alguns projetos que vocês conseguiram ver ali no foyer. Foram 15 projetos oriundos dos editais SESI Senai de Inovação, 2014, 15 e 16. Então a gente escolheu alguns projetos que já tinham um nível de maturidade, e aí esses projetos participaram dessa capacitação que foi feita com o TEL e com o Caruso. E aí, de fato, foram 5 dias de capacitação, né, uma oficina de 15 horas no total. O que a gente vai tentar fazer aqui para vocês hoje é um intensivão, então, assim, aproveitem o máximo que vocês puderem, porque a gente realmente tem os maiores especialistas no assunto. Então, a ideia é passar aqui em muito pouco tempo, muito conteúdo. De fato, para vocês terem ferramentas reais para colocarem em prática. É claro, com muito planejamento eles vão explicar isso para vocês, mas para que vocês possam se utilizar desse recurso maravilhoso, que é uma forma alternativa de financiamento, mas que também é uma forma excelente de uma empresa se posicionar no mercado, apoiando também projetos. A gente pensa muito na possibilidade dela financiar um projeto piloto ou prototipar um novo produto ou serviço, mas também uma forma da empresa se posicionar apoiando um projeto específico, por exemplo, né? E alcançando uma comunidade específica e ganhando rede. Então, em que estágio a gente está da oficina agora? A oficina agora está na fase de consultoria, então depois dessa capacitação de 15 horas, cada um dos projetos tem 3 etapas de consultoria com eles diretamente, em que todo o planejamento da sua campanha pode ser visto com calma e numa questão mais 1 a 1 ali, né, diretamente, pré-lançamento. E aí, até mesmo depois do lançamento dessas campanhas nas plataformas, cada projeto vai poder lançar e testar a plataforma que quiser, eles têm essa liberdade. Durante a campanha, eles também vão ter mais uma última etapa de consultoria. Então, esse é um projeto piloto que a gente fez, a ideia é que a gente replique isso para um público aberto. E aí é interessante ter vocês aqui também para a gente entender qual é o interesse, né, e qual é a possibilidade que essa ferramenta traz para a gente. E essa também é a primeira edição do Cola. Claro que a gente escolheu começar com esse tema porque é super importante. O Cola é um evento de conteúdo mensal que vai acontecer periodicamente, né, nos próximos meses. E ele tem um objetivo diferente. A gente tem uma série de outros eventos de conteúdo, uma série de outros projetos. A gente tem um que a gente gosta muito, que é o Knockout. Não sei se a gente já viu no Knockout. O Cola é diferente. O Cola, a ideia dele é sempre dar cola, promover a conexão entre o que a gente chama da competência criativa e quem é o empresário ou o profissional que está dentro de uma empresa e quer levar esse conteúdo prático para dentro da empresa. Então o Cola ele já é assim, diferente do local que é para impactar, para despertar, para sensibilizar. O Cola ele tem o objetivo de dar cola mesmo. E é isso, gente. Theo, Caruso, deixa eu apresentar os dois. Eu particularmente sou fã dos dois. Eu sempre repito que eles são, eu repito com a boca cheia, que eles são os maiores estrategistas de crowdfunding do Brasil. Vocês não vão falar isso, mas é exatamente isso que eu penso, por causa dos números que eles são, do que eles já participaram, do que eles já fizeram. Eles podem se apresentar melhor. Bom evento para todo mundo e bom dia. Obrigado. Bom dia, gente. Queria primeiro agradecer a Regiane pelo espaço. Acho muito simbólico a gente estar aqui hoje para falar sobre financiamento coletivo. A gente está nessa caminhada desde o começo do setor aqui no Brasil. São 5 anos já, 6 anos na verdade, fazendo agora. Então a gente chegar aqui para conversar com vocês sobre isso é muito representativo.
E só para atualizar, esses dados não estão na apresentação que o Gabriel citou, a gente optou por fazer uma coisa mais prática, não mostrar muito esses dados do setor mundial. Então, essa pesquisa de 2015 fala em 35 bilhões no mundo inteiro, e eu costumo dizer que eles só se esqueceram de combinar com os chineses, né? Os chineses sozinhos, em 2015, geraram 100 bilhões em financiamento coletivo, e a maioria a grande parte desse dinheiro foi por uma modalidade de crowdfunding de empréstimo. A gente vai explicar isso mais para frente, mas só para dar uma noção do tamanho que a coisa tomou. Bom, meu nome é Felipe Caruso, eu sou jornalista, trabalhei na Folha por 3 anos como repórter e vim coordenar a comunicação do Catarse, que é a primeira plataforma de financiamento coletivo para projetos criativos no Brasil. Fiz isso durante 3 anos e há 1 ano e meio saí da plataforma para me dedicar à carreira de consultor independente de financiamento coletivo. Hoje eu edito um Medium, que é um blog, chama Crowdfunding Brasil, onde eu discuto o setor e faço campanhas e consultorias para poder fazer essas campanhas. Meu nome é Theo Benjamin, eu sou engenheiro de formação e trabalhei na Benfeitoria, né, que é a segunda plataforma que foi lançada logo depois ali do Catarse. São as 2 plataformas pioneiras que ainda sobrevivem no ecossistema no Brasil. Trabalhei na Benfeitoria durante 3 anos e aí, no início do ano passado, 1 ano e meio, saí. E no dia que eu decidi sair, o Caruso mandou uma mensagem falando: poxa, queria conversar com você porque eu tô saindo do Catarse. Aí eu falei: pô, eu também tô saindo da Benfeitoria, cara, então vamos fazer alguma coisa junto. Então desde então a gente trabalha junto e toca os projetos, faz consultoria para projetos que querem fazer financiamento coletivo e não sabem o caminho das pedras. Bom, para começar, a gente acha que não faz sentido a gente mergulhar no financiamento coletivo sem antes entender qual é o contexto que ele está inserido. Então, essa primeira parte a gente vai tentar apresentar isso e mostrar para vocês que o financiamento coletivo não é um fenômeno isolado, que ele faz parte de uma mudança bem maior. E que a gente precisa entender como e por que esse mundo está mudando. E a gente vai até o fim, vai fazer um intervalo, e na volta do intervalo a gente vai falar especificamente sobre campanha de financiamento coletivo, como você se planeja, o que você precisa pensar e preparar para isso, tá? A gente vai junto aí até 1h da tarde, mais ou menos. Bom, o financiamento coletivo, esse conceito, ele vem dessa palavra em inglês que a gente costuma chamar, que é a definição de crowdfunding, né? Que seria, numa tradução literal, multidão, que é o crowd, e o funding, financiamento. E que a gente traduz para o português como financiamento coletivo. A gente costuma muito usar essas palavras em inglês, principalmente quando são termos novos que a gente está adaptando ainda, só que a gente trabalha muito para aportuguesar o termo e usar o financiamento coletivo. É um conceito simples, que é fácil de ser entendido e que representa muito bem o que a gente está querendo dizer. O crowdfunding estaria dentro de um guarda-chuva maior do crowdsourcing, que seria você usar a multidão como fonte de resolução de um problema seu. No caso do crowdfunding, a multidão resolve o seu problema, que é: eu não tenho dinheiro para fazer um determinado projeto, e essa multidão me ajuda com o dinheiro para que a gente realize esse projeto junto. Então, você usa a multidão como fonte de resolução desse seu problema. E como é que a gente define o que é financiamento coletivo? Para definir isso para vocês, eu vou contar uma história. Essa história é a história do Márcio. O Márcio Sequeira, ele é um estudante de arquitetura. E ele tinha muita dificuldade de entender o comportamento das estruturas. Quer entender como é que edifícios, prédios, casas, qualquer tipo de estrutura se comporta em determinadas situações, com o vento batendo, com uma força sendo aplicada nessa estrutura. Porque esse estudo, ele nas faculdades de arquitetura e engenharia, é feito basicamente de forma abstrata, no livro. Você tinha que olhar o livro e entender como é que aquele edifício se movimentava, como é que, se você aplicasse uma força, como é que a viga se desloca. E ele tinha uma dificuldade tremenda de entender isso. E ele falava: esse é um assunto que a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer algo com que as pessoas entendam esse assunto de forma mais prática, lúdica, que consigam entender o que é isso. E aí o Márcio, durante a pós-graduação dele, ele inventa o mola. O mola é esse conjunto de peças que é formado por molas e ímãs e hastes, que você consegue montar as estruturas e consegue, a partir da interação com essa estrutura, você consegue perceber como é que ela se comporta.
Então você transforma um estudo que é abstrato em algo lúdico, prático, que você consegue trabalhar na sua frente. Você consegue aplicar uma força, em vez de ter que entender isso no livro, no papel, você vê isso se deformando na sua frente. E aí o Márcio se dedicou pra caramba a esse projeto. Ele fez desse projeto a tese de mestrado dele. Ele começou a buscar materiais, tentar entender a própria questão da mola em si. Ele descobre esse material quando ele precisa trocar um chuveiro elétrico e ele encontra resistência lá dentro, e a partir daquela molinha da resistência, ali ele enxerga, tal qual Arquimedes no banho, no próprio banho ele descobre o momento eureka dele, de usar aquela mola como principal identidade desse projeto. E aí o Márcio sabia que ele tinha um grande produto na mão dele, que ele tinha desenvolvido algo que muita gente se interessaria, e esse era o projeto da vida dele, e ele precisava de dinheiro para dar o próximo passo desse projeto. Então ele começa a procurar empresários, patrocinadores que pudessem investir para que ele colocasse em produção mola, para que isso fosse para a mão das pessoas que precisavam. E ele começou a encontrar uma resistência, não a do chuveiro, mas das pessoas que não entendiam aquele produto que ele tinha. Achavam que era um produto de nicho, que as pessoas não iam querer, que não ia fazer sucesso, que não ia ser vendido, que não ia valer a pena o investimento num produto como aquele. Aí o Márcio tentou ir para iniciativa pública. Começou a procurar editais, coisas que podiam dar um dinheiro para que ele desenvolvesse aquele projeto. E ele se depara com a falta de editais para projetos de educação, para projetos de design. Ele não encontra nenhum edital em que o mola se encaixasse. O projeto fica engavetado durante um bom tempo, sem o Márcio, sem saber como ele ia fazer para dar vida para esse produto. Ele sabia que ele tinha um grande produto na mão. E aí ele conhece o financiamento coletivo. E nessa ferramenta, ele enxerga essa possibilidade de poder produzir algo que ele sabe que existem pessoas que querem, que pode ser muito útil e interessante para todos os estudantes de arquitetura e engenharia do mundo, a partir da contribuição dessas próprias pessoas que se interessam no uso desse produto. Então ele lança uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. O que é isso? O Catarse é uma página na internet em que você coloca um vídeo, você estabelece uma meta e você tem um prazo de arrecadação. E você cria recompensas, oferecendo recompensas para que as pessoas contribuam com esses determinados valores, e cada valor você oferece uma recompensa em torno do que aquela pessoa contribuiu. E assim você vai levantando o dinheiro necessário que você precisa para realizar aquele projeto. Então o Márcio escreve esse projeto no Catarse, ele fica anos planejando e pensando nessa campanha. A meta dele era de R$50 mil para fazer um projeto piloto. Ele bate essa meta em 3 dias, e no final de 2 meses de campanha, ele alcança R$600 mil na época, se tornando o maior projeto de financiamento coletivo naquele momento. Ele sabia, foram 1.500 doadores, ele sabia que essas pessoas existiam, ele sabia que essas pessoas queriam esse produto, e ele sabia que se conversasse diretamente com elas, elas financiariam essa ideia. E foi isso que o financiamento coletivo permitiu. Permitiu não só isso, permitiu ele entender, receber um retorno sobre aquele produto, melhorar esse produto e lançar uma segunda campanha no ano passado. E a segunda campanha levanta R$700 mil, com 1.000 apoiadores. Então é a nova edição do Mola, o Mola 2. Uma evolução a partir do primeiro produto que ele traz. A partir de feedbacks, esse produto melhora, ele traz novas peças, e essa comunidade formada por ele, que começou a estudar engenharia e arquitetura baseado no modelo que ele construiu, interagem e apoiam esse projeto não só uma vez, mas repetidas vezes. Isso é financiamento coletivo. Mas, se você pensar de uma forma muito simples, que é levantar dinheiro junto com pessoas, isso é feito há muito tempo. E para provar isso para vocês, eu trago um jornal de 1923, O País, com Z, que mostra a campanha que foi feita pela Arquidiocese do Rio de Janeiro para financiar o Cristo Redentor. Foi feita uma grande campanha, que chamou a Semana do Monumento. Eles fizeram uma série de ações para poder levantar um dinheiro
para construir o Cristo Redentor, né? A gente tem esse mito, né, de que o Cristo Redentor é um presente dos franceses. Não é. É um projeto de um brasileiro, o Heitor da Silva Costa, e algumas partes foram feitas na França com alguns escultores, mas o projeto é de um brasileiro, e não só isso, ele é financiado coletivamente pela população brasileira, especialmente a população carioca. E aí você tem aqui, por exemplo, o projeto inicial era um Cristo segurando um globo, uma cruz. Ainda bem que não foi esse projeto que ganhou, né? Isso era só uma ideia inicial. Só que lendo o jornal e observando a campanha, eu percebi que os mesmos modelos, os mesmos aspectos da campanha que o Márcio fez no Mola estavam presentes na campanha do Cristo Redentor. Então, se você pega aqui, você tem uma abertura inicial explicando o projeto, que é o apelo dizendo: o cardeal arcebispo convoca os católicos a construir uma estátua no topo do Corcovado. Ele faz toda a apresentação dizendo a importância daquele projeto. E aí ele explica a meta logo aqui do lado, na nota explicativa. Então, os cálculos feitos nos levam a crer que só com uma quantia superior a 1.000 contos de réis teremos um monumento contínuo. Então a meta está presente aqui, a gente precisa arrecadar tanto. E também tem recompensa. Então, aos que contribuírem entre 10 e 500 contos de réis, vai ter um nome nos livros dos benfeitores dentro do Cristo Redentor, no livro de ouro dos benfeitores. Então também tem recompensa. Então, os mesmos modelos que estavam os mesmos aspectos presentes na campanha do Márcio, agora estavam presentes no financiamento coletivo feito para fazer o Cristo Redentor. Então, com essa definição simples do que é financiamento coletivo, é juntar pessoas para levantar dinheiro, para realizar ideias. A gente entende que isso não é novo. Isso acontece desde sempre. Desde que a humanidade é a humanidade e compartilha recursos. Mas aí fica a pergunta: por que a gente está falando sobre isso agora? Por que a gente está agora aqui reunido, em 2017, falando sobre financiamento coletivo? O que acontece entre o Cristo Redentor e o Mola? Theo. E o que acontece é esse cara aqui. Alguém já viu esse logo? O Napster, tá? Em 1999, um cara chamado Sean Parker abandona a faculdade para criar o Napster, que é o primeiro programa que permite compartilhamento online de músicas pessoa para pessoa, tá? Então você acaba com a ideia de broadcast, né, de transmissão em massa, e você entra com a ideia pela primeira vez de peer-to-peer, que é pessoa para pessoa compartilhando seus arquivos na internet. O Napster foi lançado em julho de 1999, tá? Imediatamente a indústria fonográfica entendeu o risco que aquilo representava e declarou guerra ao Napster. Foram milhões de dólares gastos em lobby para transformar isso em crime. E foram 24 mil processos contra os usuários do Napster que compartilhavam as suas músicas na internet. Em 2001, julho de 2001, o Napster é fechado pela justiça americana. O Napster durou 2 anos. Em 2 anos ele tinha 52 milhões de usuários. Isso é mais pessoas, quase o número de pessoas que votou na Dilma para eleger ela presidente na última eleição. É muita gente. Tá? Em 2 anos, o Napster construiu a maior biblioteca de conteúdo humano já feita na história da humanidade. Totalmente grátis. Tá? O Napster só durou 2 anos, mas ele quebrou um paradigma. E depois dali não tinha volta. O Napster acabou, mas depois veio o Emule, o Kazaa, o Torrent, né? E essa coisa não parou. E aí você tem um novo mundo emergindo ali, que são novas regras. É uma nova maneira de entender o mundo. Não é só eu posso baixar qualquer música que eu quiser a qualquer momento. Não é nem só eu consigo ter minhas músicas de graça, mas eu consigo compartilhar as minhas coisas diretamente com as pessoas sem precisar de intermediário. É esse paradigma que o Napster quebra. E essa é a diferença do Cristo Redentor para o Mola. Porque antes, quando eles vão fazer o financiamento do Cristo, esse é um engajamento essencialmente local, certo? Tem até uma história, a gente não sabe se é verdade, mas que o pessoal da arquidiocese passava com lençóis na rua e eles faziam jogando da sacada moedas, tá? Então o engajamento é essencialmente local. Só que agora, o que esse paradigma nos permite é que esse engajamento seja global. É que as pessoas que acessam o seu projeto, que
conversam com você, que trocam com você, não são mais as que passam na sua rua, mas são as que se conectam com você através da internet. Quem vai organizar muito bem esse pensamento é essa pesquisadora australiana chamada Rachel Botsman, que é o Collaborative Consumption Lab na Austrália, para estudar essa tendência. E ela, bem, existem várias maneiras de definir a tal da economia colaborativa, né? Mas a gente usa muito a definição dela porque é uma pessoa que consegue colocar as coisas em caixinhas muito claras. Tá? O que ela vai dizer, ela vai estudar essa tendência como um todo e ela entende que a gente está vivendo um novo momento. A gente está vivendo uma nova era, tá? Que é uma mudança de organizações hierárquicas controladas por muitos na direção de comunidades distribuídas controladas por poucos, na direção de comunidades distribuídas controladas por muitos, certo? O que é isso? Beleza, é bonita essa frase, mas o que ela quer dizer? É essa mudança que a gente vê todo dia da enciclopédia virando Wikipédia, da televisão virando conteúdo on demand na internet, do jornal virando blog, do táxi virando carona, né? Todo esse tipo de coisa, tá? Essa mudança, ela não é só uma mudança de modelo de negócio, mas ela muda essencialmente a natureza das relações de poder, tá? A gente sai de um poder centralizado nas instituições e entra num poder distribuído nas redes, tá? Essa mudança de poder, por sua vez, ela muda essencialmente o nosso papel na sociedade. As pessoas comuns deixam de ser só consumidores passivos e passam a ser criadores, participantes, apoiadores de projetos, de causas, do que quer que seja. A gente passa a estar conectado, isso gera uma potência que não estava presente antes. Tá? E aí então, a Rachel vem dizer que existem 4 motores para essa mudança estar acontecendo agora e está acontecendo na velocidade que ela está acontecendo. O primeiro dela é uma revolução tecnológica, né? Que é basicamente a internet. A ferramenta da internet, aí é bom sempre deixar isso claro que a internet é só uma ferramenta, né? Ela é só um meio, mas essa ferramenta traz uma potência que antes não estava presente nessas conexões, nesses apoios, nessa forma de participar dos projetos. Um segundo motor, um segundo fator que faz com que isso se torne muito relevante hoje é uma nova realidade econômica. Tá? Especialmente lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, isso quer dizer a crise de 2008. Tá? Quando muita gente começou a perceber que, realmente, o modelo econômico que a gente vê, enxerga e vive hoje, talvez ele tenha alguns mecanismos que não sejam sustentáveis, ou que pelo menos não sejam sustentáveis para todo mundo no longo prazo. Então, a gente cria uma nova consciência econômica, né? Uma nova realidade que começa a moldar também a forma como a gente age e acelera esse processo, indo de organizações hierárquicas para comunidades distribuídas. Um terceiro são as pressões ambientais, tá? Que é a consciência, na geração dos meus pais, o mundo ia ser destruído por um cara que apertar o botão vermelho e soltava uma tônica. Na minha geração, o mundo seria destruído por quem demorasse muito no banho, sabe? Ou jogasse lixo na rua. Entendeu? Existe uma consciência de uma pressão ambiental que se todos nós não fizermos algo muito rapidamente, nós estamos ameaçados enquanto espécie. Essa narrativa está muito mais clara. Isso acelera essa mudança, tá? E o quarto e último fator, né, o motor que leva esse negócio para frente, é uma mudança de valores. E aí, quando eu falo em mudança de valores, eu quero deixar muito claro que não é estamos nos tornando mais bonzinhos. Ou, a era de Aquários. nós que somos a geração, sei lá, acho que é Y, nossa, millennial, sei lá. Muitas vezes eu já conversei com vários CEOs de grandes empresas e eles falam assim, não, porque a sua geração vai salvar, porque vocês têm os valores, não sei o quê. Eu não acho que a gente está ficando mais bonzinho, tá? Mas o que eu acho que está acontecendo hoje, que é extremamente relevante, é que aquela geração, a geração Napster, a geração que nasceu e cresceu no mundo pós-Napster e que não entende as regras do jogo antes daquele momento, essa geração hoje está disputando cargo nas grandes empresas, está ganhando eleição, está abrindo seus próprios negócios, está tocando ONG, está virando influenciador no YouTube. Então, essa geração que não entende como funcionava o jogo antes dessa virada do Napster, hoje está chegando em posição de tomada de decisão. E essa é a mudança de valores que faz diferença,
que acelera esse processo. Tá? Porque para essa geração não faz sentido, ou não existia nada antes da internet, né? Antes do Napster, antes do compartilhamento pessoa por pessoa. Essa geração que é um pouco a minha geração, né? A nossa e um pouquinho para baixo, está chegando nessa posição e entende o mundo de uma forma essencialmente diferente. Então, o Rachel Bottom vai definir o que é economia colaborativa, tá? Que é um termo que acredito que muitos de vocês já tenham ouvido. Ela diz que a economia colaborativa é democratizar o acesso, criar efeitos de rede e facilitar as relações de pessoa para pessoa em 4 áreas. Tá? Produção, consumo, educação e financiamento. Poderiam ter mais áreas, poderiam juntar? Sim, mas essa é a forma como ela define e é uma definição que a gente acredita ser apropriada. Mas o que é isso, né, que a gente está falando? Então, beleza, o que é? Dá um exemplo aí de educação, né, de uma cultura... Educação e financiamento. Tá? Então, dá um exemplo aí de educação, né, de aprendizagem dentro dessa economia colaborativa. Você tem... Antigamente você tinha todo o conhecimento na universidade, né? Você queria conhecimento, você tem que ir nessa instituição grande, maior do que todos nós, que controla esse conhecimento, que depois te dá um carimbo que diz você agora tem parte desse conhecimento em você e você pode usar esse carimbo para procurar um emprego. Hoje, se você quer saber alguma coisa, você pode procurar no Yahoo Respostas. Não, estou brincando, que é onde você pode descobrir como você faz um download na internet e errado e aí você devolve, ou como que o Brasil não está em guerra com a França se mandar torpedo. Não, mas falando sério, hoje o que você tem é o Coursera, por exemplo. Né? Esse cara, o Andrew, ele é professor de Stanford e ele é um dos criadores do Coursera. Ele dava uma aula de machine learning, tá? De aprendizagem de máquina, em Stanford. Ele botou essa mesma aula online nessa plataforma chamada Coursera, em que qualquer pessoa pode ter o curso dele e paga $50 para ter um certificado. Tá? Isso é aberto online dentro da plataforma, só para você fazer um cadastro, você pode ter a mesma aula que você tem em Stanford pela internet. Na primeira semana que o curso dele foi lançado, ele teve 100 mil inscritos. E aí ele foi fazer a conta. Quanto tempo demoraria para ensinar 100 mil pessoas em Stanford? Ele chegou à conclusão que ele teria que ensinar durante 250 anos ininterruptamente. Tá? O mesmo número de pessoas que se inscreveram em uma semana para o curso dele. Isso não é pouca coisa. Não é uma mudança pequena. Tá? Não é um detalhe da história. Tá? A gente pode dar exemplos também no consumo, se você quiser falar na frente. Tá. Em relação ao consumo, o que a gente pode falar? A própria Rachel Bottom, antes dela se dedicar a estruturar a economia colaborativa, a primeira coisa que ela se depara é a questão do consumo. E ela faz essa tese em 2010 ainda, que é o primeiro aspecto. A primeira ponta do iceberg dela é o consumo, e a partir do consumo ela vai estruturar esses outros 4 pilares da economia colaborativa. E especialmente na questão do consumo, o que ela vai fazer a diferenciação nessa palestra dela é que, para você entender, que você não precisa da furadeira, você precisa do furo. Uma furadeira, em média, a vida útil dela ela é utilizada durante 12 ou 13 minutos. Uma furadeira. Você não precisa dessa furadeira na sua casa. Você só vai usá-la durante 12 ou 13 minutos na sua vida. Você precisa do furo que ela faz. Então você não é justamente essa mudança entre eu não preciso ter a posse, eu preciso do acesso, que vai impactar, que eu não preciso comprar tudo, eu não preciso ter tudo, eu posso consumir isso de forma colaborativa. Eu posso ter acesso a esses mesmos bens de formas colaborativas. E ela escreve esse livro, que é O Que É Meu É Seu. Ela vende 16 cópias. Só que depois da palestra dela, essa palestra no TED, esse livro vende demais. E ela estrutura esse consumo colaborativo em 3 pontos. O primeiro é você pagar pelo benefício do bem e não pelo bem em si, né? No caso da furadeira e do furo. Eu pago pelo furo e não pela furadeira. Eu posso alugar essa ferramenta, eu posso compartilhar essa ferramenta. Que na verdade é o segundo ponto, que são redes de distribuição.
Então eu tenho uma furadeira em casa que eu não uso e eu posso passar isso adiante para alguém que precisa dessa furadeira nesse momento. Isso pode valer para a minha caixa de DVD do Poderoso Chefão, que eu nunca assisti e está lá na minha casa há anos. Se alguém quiser falar comigo depois, a gente pode conversar. E por fim, essa rede de pessoas, a gente tem o consumo Um estilo de vida compartilhado. que seria dinheiro compartilhado, você ter as suas habilidades compartilhadas, o tempo compartilhado, o banco de hora. Eu te ofereço 1 hora de marcenaria e você 1 hora de programação para mim. A gente troca isso sem envolver dinheiro necessariamente. Então ela estrutura esses 3 pontos como a base do consumo colaborativo, que é um dos aspectos da economia colaborativa. E o que ela vai falar é que justamente esse compartilhamento de recursos, esse consumo colaborativo e a economia colaborativa está trazendo a gente para comportamentos antigos. A gente volta para a aldeia, a gente volta para os nossos grupos, para as nossas pequenas redes que a gente tinha desde caçadores-coletores ou até no início da Revolução Agrícola. E a gente tem esse comportamento. E isso passa para a gente uma noção maior e que impacta nessa mudança de valores de como as coisas deveriam funcionar. Sem essa institucionalização, sem essa rigidez que o modelo industrial vai estabelecer mais para frente. E isso é muito curioso. Eu estou lendo nesse momento o livro do Yuval Noah Harari, um livro bem famoso, um dos best-sellers aí recentes. Você deve ter ouvido falar, que chama Sapiens. Posso voltar um instantinho? Já foi? Bom, eu estou lendo esse livro do Yuval, que chama Sapiens. A gente botou ele brincando, Homo Sapiens, como se todos nós também somos. E o que ele vai falar é o seguinte: há 200 mil anos existiam várias espécies de humanos habitando a Terra. Nós somos uma delas, o Homo Sapiens. Mas havia outras. Havia o Homo erectus, havia o homem de Neandertal, que a gente conviveu durante um tempo com essas outras espécies de humanos. Só que todos foram extintos. Sobraram apenas o Homo sapiens. E nesse livro, ele vai falar, vai tentar explicar um pouco essa história da nossa espécie, baseadas em 3 revoluções. A revolução cognitiva, que acontece há 70 mil anos, a revolução agrícola, que acontece há 12 mil anos, e a revolução científica, que acontece há 400 anos, mais ou menos. Na Revolução Cognitiva, há 70 mil anos, ele fala que o grande salto que a nossa espécie dá é que a gente desenvolve uma capacidade de linguagem capaz de construir mitos e histórias que nos permitem colaborar em grandes números. Mais do que qualquer outra espécie. Não só em grandes números, mas de forma complexa e flexível. Porque as abelhas e as formigas são capazes de colaborar em grandes números, mas de forma muito restrita. Os lobos, caçando uma alcateia, são capazes de colaborar de forma bem complexa, mas em número muito restrito. E os sapiens, inventando seus mitos, inventando as suas histórias, como a nossa tribo, a gente consegue colaborar com todo mundo em prol dessa tribo. O que hoje vai virar o nosso país, ou vai virar uma empresa em que a gente trabalha, são mitos que a gente trabalha em conjunto dessa história que está sendo construída coletivamente. É justamente essa capacidade de poder contar histórias sobre coisas que não existem, e não sobre, ali tem comida, ou está vindo um leão, que é o que as outras espécies são capazes de fazer. A gente consegue inventar histórias e trabalhar e colaborar em grandes números em relação a isso. Porque eu duvido você convencer um macaco que ele vai ganhar banana infinita no céu dos macacos se ele for bonzinho agora em trabalhar aqui. E é isso que nos faz humanos. E é por isso que a gente hoje domina, governa o mundo. Ele fala isso de forma também irônica durante o livro. Ele vai depois falar do nosso avanço trágico para as outras espécies, né? E como a gente se relaciona com o mundo, mas a base do argumento é esse aqui. Outro cara que tenta organizar esse pensamento, assim, tá claro o que a gente está falando, estou dando umas caras meio, não sei se assustadas ou confusas. Mas outro cara que tenta organizar esse pensamento de uma outra forma é o Esko Kiel, que diz:
Não, tô brincando. O que ele diz é o seguinte: a gente está vivendo sim uma transição de paradigma, tá? Uma mudança de paradigma. Mas calma, a gente sempre esteve vivendo mudanças de paradigmas na história da humanidade. Toda geração sempre clama para si ser uma era de mudanças, porque no fundo a gente está sempre mudando, a gente está sempre mudando mais rápido do que no passado. Então calma. Essa é só uma das dezenas ou centenas ou milhares de transições que a gente viveu na história da humanidade. Mas ela, sim, existe e está acontecendo. O que é essa transição de paradigma? Antes a gente viveu o paradigma industrial, né? Então a gente está vindo do paradigma industrial. Em algum momento da nossa história, a gente tinha questões e desafios muito específicos para a sociedade, que foram respondidos através do paradigma industrial. E o paradigma industrial não é só uma nova forma de produzir bens de consumo. Ele é uma maneira de entender e modelar o mundo. Ele está presente na nossa educação, na nossa saúde, no nosso governo, na nossa burocracia, nas nossas empresas. Em tudo que a gente faz está esse paradigma industrial, que é a institucionalização do mundo. Tá? A gente viveu, naquele momento, a gente tinha um desafio específico, que era como gerar muita riqueza e muito acesso para muita gente muito rápido. E a maneira de fazer isso foi estreitar, criar cadeias de comando e controle e pisar no acelerador, tá? Criando a institucionalização do mundo. Esse paradigma industrial, que está presente em todos os aspectos da nossa vida, ele reduz o ser humano a uma engrenagem. Uma engrenagem pequena o suficiente para que o seu efeito não seja tão grande no resultado final e simples o suficiente para que ela seja substituível. Porque eu sou engenheiro. Se eu morrer, bota outro engenheiro, né? Teoricamente, esse carimbo de engenheiro tem vários outros caras com o mesmo software que são uma engrenagem parecida que se encaixa nesse sistema. Tá? Esse paradigma, então, ele é o paradigma da força das instituições e da redução do ser humano. E hoje está muito na moda falar mal do mundo industrial. Né? Está muito na moda, porque a escola é da era industrial. Como se esse fosse o grande problema. Todos os males da humanidade vieram da Revolução Industrial. Isso não é verdade. A Revolução Industrial não guarda valor em si mesmo, tá? Ela não tem juízo de valor, ela não é do bem ou do mal. Ela é uma resposta específica a desafios específicos daquele tempo, tá? A nossa educação industrial, sim, foi criada na época da Revolução Industrial e tem um modelo de fábrica, sim. Mas pensa quantas pessoas não tinham nem acesso à educação antes da Revolução Industrial. Porque ela foi a solução rápida e eficiente para aquele momento. Só que o mundo mudou. O mundo veio mudando e hoje os desafios são outros. Hoje as perguntas são outras. Hoje as questões que estão colocadas são outras. Então, naturalmente, emerge um novo paradigma. Naturalmente, esse formato começa a não dar conta de algumas coisas que a gente faz. Então, no caso da educação, por exemplo, está super na moda criar novos modelos de educação. As pessoas estão experimentando para descobrir qual é o próximo paradigma da educação. Tá? E qual é o próximo paradigma da sociedade? Não tem como saber. Só no De Volta para o Futuro que dá para saber. A gente não tem como prever o futuro. Mas parece ser o paradigma da sociedade conectada em rede. Tá? O que é a sociedade conectada em rede? É uma sociedade que não gera valor apenas pela concentração de coisas, de ativos, mas gera valor na conexão e nas relações. Tá? Tem uma palavra, talvez vocês já tenham ouvido bastante, as pessoas usam muito para falar sobre isso, e eu pessoalmente acho que é meio mal usada, que é a escassez e a abundância, né? essa dualidade entre escassez e abundância. Essa história aqui sim muda o paradigma da escassez e o paradigma da abundância, mas não é simplesmente porque a gente acreditou agora que vai ter muito para todo mundo e é isso. O que acontece é o seguinte: se você trabalha com ouro ou com batata, quanto menos ouro ou batata as outras pessoas têm, mais valor tem aquilo que está na sua mão, certo? Mas se você foi a primeira pessoa a inventar a máquina de fax, aquilo tem zero valor na sua mão. E cada nova pessoa que compra um fax
adiciona valor para todas as pessoas que têm fax, claro. Porque o que você está comprando não é um aparelho de fax, não é um equipamento eletrônico. É a possibilidade de se conectar em rede com dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas. Tá? Então essa sociedade em rede é a sociedade hiperconectada, de criadores, que valoriza a unicidade do ser humano, não pensa mais o ser humano como uma pequena engrenagem, mas como um ponto único nessa rede, que tem características diferentes de todos os outros pontos e que gera valor na conexão entre dois pontos, ou mais pontos, certo? Esse parece ser o paradigma que a gente vai viver nos próximos tempos. A gente não pode garantir, mas parece que vai por aí. Isso mexe profundamente na maneira como a gente pensa nossa forma de produção, nosso sistema de saúde, nossa educação, nossos governos e tudo isso, certo? Voltando um pouquinho para Rachel Botsman, ela entende esse padrão e ela entende que esse padrão está chegando mais rápido em alguns lugares e mais devagar em outros, né? Porque isso, às vezes, eu sinto que a gente pensa que estamos numa era de mudança de paradigma. Algum dia a gente vai acordar e pum, mudou, né? Virou a página. Não é assim que acontece, as mudanças são graduais. E elas vão chegando em alguns lugares antes ou de formas diferentes que elas vão chegando nos outros. Mas a Rachel tenta identificar quais são os fatores que fazem uma área ser instável, ou seja, ser propícia a receber esse tipo de ruptura. Sabe quando o Airbnb apareceu e, rompeu, né, criou uma ruptura na indústria hoteleira? Então, quais são as próximas áreas que vão sofrer esse tipo de ruptura? Porque a ruptura em uma área, sim, ela acontece do dia para a noite. Tá? A gente precisa estar preparado para ela. E ela identifica 4 fatores que fazem uma área ser instável. O primeiro são experiências complexas. Tá? O que é uma experiência complexa? É o cartório. Eu já fui 100 vezes a cartório, eu nunca sei por que eu fui no cartório. Sempre levo o meu papel lá na frente, ele volta, eu nem sei o que aconteceu. É uma experiência extremamente complexa. Tá? Não consigo entender direito, se alguém conseguir, se alguém que tiver um cartório pode até me explicar, mas é uma experiência complexa. Imposto de renda. É uma experiência complexa, de propósito. O segundo fator é a confiança quebrada. Tá? São áreas em que as pessoas, os consumidores, os cidadãos não confiam mais, não acreditam mais. Se alguém tiver dificuldade de pensar eu recomendo viajar para Brasília. Assim, hoje, o que acontece no nosso sistema político é a confiança quebrada. A frase que a gente mais ouve quando vai falar de política é: esses caras não valem nada. Né? Esses políticos aí não têm ética, não tem não sei o quê. A confiança acabou. É uma república representativa em que a frase que a gente ouve é: não me representa. O terceiro aspecto são intermediários redundantes. Tá? O que é um intermediário redundante? É aquele que até liga 2 pontos da cadeia, beleza, ele pega a comida do produtor e leva para o consumidor. Mas muitas vezes esses intermediários não estão mais gerando valor na cadeia. Né? Eles são só um pedágio. Eles só aumentam o custo final, mas eles não resolvem o problema logístico do produtor, eles não levam aquele produto para um novo mercado que o produtor não conseguiria alcançar pela internet, por exemplo. Né? Então tem vários negócios que acabam se tornando simplesmente intermediários, redundantes. Quando eles são intermediários redundantes, eles são instáveis, porque a qualquer momento pode aparecer uma startup, ou uma empresa, ou um novo negócio, ou uma nova tecnologia que vai pular esse intermediário e vai deixar o valor circular nas outras áreas da cadeia. Como é que é a sua relação com livraria? Não sei se eu deveria falar isso muito alto, mas eu tenho uma editora, né? E hoje as livrarias, minha percepção muito pessoal é que elas não entenderam que elas estão caminhando para se tornarem intermediários redundantes. Porque eu posso vender meu livro pela internet, o livro é o mesmo que você compra pela internet que você compra na livraria. Claro que tem muita gente que gosta de ir na livraria, tem gente que gosta de cheirar o livro e tal, mas cada vez menos pessoas, né, fazem.
Deixa eu só terminar, porque... Se você pensar, Não, todo mundo pode ter prazer de comprar livro. Então, não, calma. Eu não estou dizendo que não deve existir livraria, tá? Eu estou dizendo o seguinte, cada vez mais pessoas querem comprar livro pela internet, tá? Isso é um fato. Nem todo mundo vai comprar livro pela internet, mas a livraria, ela precisa ser um lugar que gera valor na cadeia, que ela atende muito bem esse cara que gosta da experiência de ver o livro, de cheirar o livro e tal, que ela resolva o problema logístico das editoras, que ela me leve para um novo público que eu não alcanço. Agora, se ela chega para o mesmo público que compra pela internet pela livraria, para esse público ela é intermediária redundante, porque ela fica com 50% do meu valor, entendeu? Ela fica com 50% do valor do livro. Então eu posso vender. Digamos que você não é uma pessoa que gosta da experiência de livraria. Você quer comprar pela internet. Você pode comprar um livro por R$50 na livraria, eu vou ficar com 25. Ou você pode comprar no meu site ele por 30, eu fico com 30. Esse intermediário é redundante. Só que eu não quero um mundo sem livrarias. Eu quero livrarias que caibam nesse mundo. Assim como eu não quero um mundo sem universidades. Eu quero universidades que caibam nesse mundo. Tá? De jeito nenhum eu quero um mundo sem universidades. Eu adoro livraria. Adoro entrar na livraria, adoro ficar folhando. Eu vou para outros países. Fui na Argentina, mês passado. Pô, vou na livraria. Muito maneiro ir na livraria. Agora, para você gerar valor nessa cadeia. Para isso, talvez ela precise se reinventar. Porque eu acho que a livraria, ela ainda não é um intermediário redundante, porque ela entrega muito esse público, mas ela está caminhando para ser. Daqui a 10 anos, talvez, daqui a 5 anos, ela não gere tanto valor assim e acaba ficando uma geração, pode ser que ela se torne um intermediário redundante. Repare que uma coisa interessante disso aqui é que isso aqui não é o slide do Apocalipse. Isso aqui não é para você entender que está vindo um Airbnb na sua direção. É para você entender que se ele está vindo, você ainda pode se adaptar. Porque você tem inúmeras vantagens sobre o Airbnb. Você já tem cadeia de valor montada, você já tem clientes, você já tem capital de giro, você já tem uma equipe, você já tem um monte de coisa. Então você pode se adaptar. Putz, eu acho que eu não entendi redundante. Desvia dessa bala, entendeu? A confiança está quebrada, trabalha isso, né? Por último, o acesso limitado, tá? São, bem, acho que esse aqui não precisa explicar, né? São sistemas, empresas, negócios que têm um acesso limitado, tá? Que não são para todo mundo. Em parte, a universidade passa por aí, passa pelo acesso limitado. O que quebra lá quando o cara entra no Coursera e gera essa ruptura no mundo acadêmico, né, no mundo do conhecimento, é um pouco por causa disso aqui. Ele consegue ensinar 100 mil pessoas no tempo que ele ensinaria 30 pessoas. Esse é um acesso extremamente limitado. Né? Mas a gente está aqui para falar sobre financiamento, né? Financiamento coletivo. Esse foi o chamado que vocês receberam. Né? E por que é tão relevante falar sobre financiamento coletivo hoje aqui? Porque o sistema financeiro, ele marca todas as caixinhas. Tá? O sistema financeiro, de maneira geral, ele é uma experiência extremamente complexa. Tem essa parte de investimento, uma parte extremamente complexa. Tem a confiança absolutamente quebrada. Já ouviram falar no Nubank? Que é um cartão de crédito que está fazendo super sucesso agora, né? Aí outro dia eu estava numa conversa, aí um cara falou, porque eu tenho Nubank, estou adorando e tal. Eu falei, mas eu não uso porque eu não acumulo a milha, é muito pior para mim e tal. Aí o cara que gostava do Nubank falou assim, sim, mas eles me tratam como ser humano. Eu falei, gente, é só isso que precisa para criar uma cultura no sistema de cartão de crédito? É só tratar as pessoas como ser humano. Entendeu? Você cria uma startup que não tem nada demais, um cartão de crédito normal, com muito menos vantagens que o meu cartão do Itaú, só que me trata como ser humano. Então, as pessoas falam, tá bom, eu quero, entendeu? Só de ter confiança, só de saber que eu vou mandar uma mensagem e o cara responde. Eu não vou ter que ir na agência, ficar catando meu gerente e tal. O cara responde. Né? Muitas vezes o sistema financeiro, o sistema financeiro é um sistema extremamente complexo, né? Que tem várias áreas dentro de si, tem vários ramos, vários braços. Muitas vezes é um intermediário redundante. Muitas vezes. E é um sistema de acesso extremamente limitado. Né? No Brasil, especialmente, poucas pessoas são bancarizadas. Né? A gente tem um percentual muito alto de população não bancarizada que não tem acesso a esse sistema.
Então o que a gente quer dizer aqui vão aparecer naturalmente empresas, negócios, redes, comunidades, quer que seja, que vão criar sistemas mais inteligentes para resolver os mesmos problemas que esses aqui já resolvem e vão acabar gerando uma ruptura nesse mercado. Um deles é o financiamento coletivo. O financiamento coletivo nada mais é do que financiar um projeto. Como o Carlos falou, o Mola não estava conseguindo dinheiro no banco, com os investidores, com edital. Ele vem o financiamento coletivo como uma alternativa para esse cara. Essas áreas do sistema financeiro que vai propor essa ruptura, que o pessoal está chamando já das fintechs, né? As startups financeiras de tecnologia. Já é uma área. E o financiamento coletivo, então, ele é muito importante porque ele é uma parte, não vou nem dizer que ele resolve, tá? Mas ele trabalha em uma parte do sistema financeiro, que é um sistema que está aí na cara do gol para ser remodelado. Mas, além disso, ele tem uma característica muito interessante. Dentro dessas inovações disruptivas, ele tem uma característica muito interessante. Porque ele é uma inovação disruptiva em si. Tá? Ele é uma ruptura nesse sistema, por si só. Mas ele também é uma ferramenta que permite inovações disruptivas em outras áreas. Tá? Porque se você permite que uma startup de educação colaborativa arrecade dinheiro para lançar o seu produto, você também é uma ferramenta que está acelerando essas rupturas em outras áreas, não só na área do financiamento. Entende? Tá claro? Tá, não entendeu. O financiamento, pensa assim, o sistema financeiro é um sistema que está aí para sofrer inovações disruptivas. Tá? O financiamento coletivo é uma dessas inovações, certo? Ele veio para atender um serviço que o sistema financeiro faz de financiamento de projetos de uma forma mais natural, digamos assim, que traz de volta para a escala do indivíduo, tá? Ele descomplica. Então ele é uma dessas inovações. Lembra que a gente falou que tem algumas em educação, tem algumas em consumo, algumas em produção. Essa é uma em financiamento, tá? Só que além disso, o financiamento coletivo permite que outras iniciativas que falem de consumo, que falem de educação, que falem de produção, se financiem e existam. Então ele é uma inovação em si, ele é quase uma meta-inovação, porque ele é uma inovação em si, mas ele também permite outras inovações em outras áreas. Diferente, por exemplo, se você criar um negócio de curso online, legal, você pode até dizer que você está gerando conhecimento sobre outras áreas que podem gerar tudo em outras áreas, mas é um salto maior, entendeu? Aqui a gente está financiando diretamente negócios que vão gerar rupturas nessas áreas. Entendeu? Deixa eu perguntar lá. A minha dúvida é a seguinte, quando a pessoa quer fazer um financiamento coletivo, ele pode visar um lucro próprio nesse financiamento, porque, pelo que eu entendi ali no Mola, ele ganhou 12 vezes mais a meta dele, certo? No primeiro lançamento. E logo depois ele lançou uma segunda, ou seja, ele estava com dinheiro em caixa, sobrando. Não sei se ele pegou esse restante, o excesso, ficou para ele, se ele, de repente, gastou tudo. Essa ficou a minha dúvida. Tem uma falha minha aí que é botar um slide seguido do outro, sendo que entre eles tem 3 anos de diferença. Uma campanha foi lançada em 2014 e outra foi lançada em 2017. Sim. Mas a ideia é que ele fez, a princípio, um projeto, respondendo de forma estrito senso, sim, você pode ter lucro no que você está fazendo. A questão é entender... Mas não, você não pode investir para agora com esse dinheiro. Não, você está fazendo um projeto. Você pode investir nesse projeto. Ele queria 50, ele arrecadou 600, ele vai reinvestir os 600 no projeto. Não é porque ele tem controle, né, eu acho. Mas é justamente o que a gente está falando de você se abrir e confiar no outro. Não o controle é a própria rede. É a própria rede que estabelece. A gente vai falar mais sobre isso na segunda parte, mas o financiamento coletivo é sobre construção de confiança. Dos dois lados. Confiança é sempre uma via de mundo. Se ele tivesse fugido para Bora Bora, a segunda campanha dele não tinha arrecadado 700 mil. Não, os apoiadores estão em cima dele. Só repara um detalhe que eu acho que faltou,
que é o seguinte, repara que ele queria 50, mas ele arrecadou 600 e ele teve que produzir muito mais molas, muito mais kits. Ele teve que desenvolver uma máquina específica para colocar os ímãs dentro das molas. Ele fez uma fábrica. Teve que Ele mandar- fez uma fábrica que ele não ia fazer. Teve que mandar as molas e os ímãs virem de navios da China. O navio pegou fogo na África do Sul. Então aí, o dinheiro está aí, ele não virou milionário. Ele teve um custo muito maior para produzir o produto. O que você pode, sim, é remunerar as pessoas que participam. E se você arrecadou muito mais, você pode até remunerar melhor. Mas eu te garanto, a gente acompanha milhares de projetos. Eu nunca vi alguém que fugiu com dinheiro. Literalmente fugiu, assim, desapareceu. Eu te garanto que se isso acontecer, você não vai mais a um jantar de família e principalmente você não arrecada 700 mil na próxima campanha. Ele investiu esses 600 mil em criar a empresa Mola, porque esse era o projeto que ele estava querendo financiar. Tá? Eu acho até que essa resposta passa por uma definição do que é lucro, né, nesse caso. É um dinheiro que sobrou e que ele vai usar para a vida pessoal dele, para fazer uma viagem. A gente pode até discutir mais sobre isso, mas ficou mais ou menos claro? A ideia? Então, voltando aqui, o financiamento coletivo, ele é uma inovação por si só, mas ele é uma ferramenta que permite outras inovações, certo? E por causa disso a gente fez a oficina de financiamento coletivo no Senai, em parceria com a FIRG. Porque a gente quer acelerar projetos, a gente quer usar o financiamento coletivo como ferramenta para projetos criativos e projetos inovadores, certo? Quando a gente fez essa oficina, a gente percebeu um padrão durante a oficina. Um padrão dos projetos. Eram 15 projetos e a gente percebeu que um terço dos projetos, os projetos eram completamente diferentes um do outro, tá? Vocês podem olhar os projetos que estão ali fora, eles são completamente diferentes. E os outros eram mais diferentes ainda. Mas a gente começou a reparar que um terço dos projetos tinha um tema em comum. E aí a gente foi reestudar uma questão lá da Rachel Botsman e a gente descobriu que ela colocou um quinto fator para uma área ser instável. Tá? Ela colocou agora, mês passado, ela diz, olha, tem esses 4, mas tem mais um, que é desperdício. Áreas que geram desperdício também estão muito propensas a sofrer esse tipo de inovação disruptiva, certo? Então, a área de comida, por exemplo, produção de comida, né? Tem muito desperdício. Vão começar a surgir muitos negócios que aproveitam os resíduos da produção de comida, tá? Que é um insumo muito barato, praticamente infinito hoje, e vão começar a surgir negócios que aproveitam isso para fazer diversas coisas. E a gente começou a reparar que 5 dos 15 projetos que vieram para a gente lá na oficina falavam de alguma maneira sobre desperdício, né? Os 4 projetos que estão ali fora falam sobre desperdício, se você perceber. Um é fazer joias recicladas com cápsula de café usada, o outro é tampa de reuso, né? Você poder reutilizar um produto em vez de jogar ele no lixo. O outro é fazer tintas orgânicas com resíduos de comida, coisas orgânicas. E o outro é aproveitar gerenciamento de resíduos sólidos, né? Principalmente resíduos orgânicos humanos. Então, esses são os 4 projetos que estão ali. Existe um padrão aí. Então, quando a gente começou a montar aqui a apresentação do Cola, a gente falou, poxa, vamos chamar os projetos para falarem um pouquinho da experiência deles e vamos pegar os projetos que têm justamente essa ideia do resíduo para as pessoas entenderem o que é uma inovação disruptiva que vai chegar em alguma área através desses fatores. Tá? Então a gente vai chamar aqui Cláudio Patrick, do Clever Caps, que é um projeto que fez a oficina com a gente, para contar a experiência dele no financiamento coletivo. Bom dia a todos.
meu nome é Cláudio Patrick, e eu quero contar um pouquinho da minha história, uma experiência do financiamento coletivo que a gente fez das tampas de reuso, das Clever Caps. Primeiro eu vou explicar rapidamente o que é o produto para vocês entenderem como é que a gente fez e por que a gente fez o financiamento coletivo. Então as Clever Caps são tampas de reuso que já saem de fábrica com duas vidas, duas funções. Então na primeira função ela é uma tampa, né? Ela é uma tampa convencional, ou seja, para fechar um fechamento de um frasco, né? Só que quando a embalagem está vazia, não serve mais, vai jogar fora, né? Em vez de jogar tudo fora, pode jogar o frasco fora, né? E a tampa ela tem uma geometria tal que ela também pode ser usada como bloco de montar. Então dá para fazer diversas coisas, né? Como esse banco aqui, né? E a tampa é igualzinha, leve, mas é super forte, né? Brinquedo, uma série de coisas. E esse é o conceito das tampas de reuso. É totalmente diferente do conceito da reciclagem, né? Que você pega uma tampa convencional, embalagem, qualquer coisa abaixo, joga no lixo, tem todo um ciclo longo de reciclagem para virar ou matéria-prima de novo e depois virar o produto. No caso não, ela já nasce tendo duas funcionalidades. Então assim, dá para fazer várias coisas, né? Pequenas, grandes, funcionais, de uso. E a gente desenvolveu, fez um molde piloto, né? E começou a colocar, fez um test drive, teve uma semana de design aqui no Rio, né? E colocou lá para as pessoas interagirem, acharam bem legal o conceito e também na prática, não só o conceito, pessoas de várias idades interagiram, foi bem legal. E a gente seguiu, né? E esse conceito ele foi direito em muitas reportagens, né? No Brasil, mas principalmente lá fora, né? Nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, diversos países, Nova Zelândia, Tailândia, Irã, Ucrânia e outros países mais. Então a gente ficou super empolgado, né? Porque esse conceito do reuso está alinhado com a economia circular, que é uma tendência que tá vindo aí. E o que a gente precisava era alavancar o projeto. Então, são dois inventores, né? O Henry Suzuki e eu, resolvemos fazer uma campanha de financiamento coletivo, porque a gente precisava recursos financeiros para alavancar o projeto, fazer um molde de produção, que era um moldezinho piloto, e com esse feedback bom das pessoas e das mídias, né, a gente ficou empolgado em fazer esse financiamento coletivo, que achava que era um bom caminho, Então, diversas sites, formadores de opinião, falaram super bem dele, e então a gente falou assim, bom, tem tudo a ver a gente fazer esse financiamento coletivo, e como teve muito mais barulho no exterior, a gente falou assim, bom, e lá o pessoal está mais envolvido, né, quer dizer, com a importância de fazer coisas sustentáveis, ecológicas, a gente resolveu fazer esse projeto de financiamento coletivo numa plataforma lá de fora, nos Estados Unidos, na Indiegogo, que é a maior plataforma, pelo menos era na época, tem um tempinho já, a maior plataforma internacional que aceitava colocar um projeto de outros países no Brasil. O maior deles não aceitava, que era o Kickstarter. Então, a gente falou que foi super empolgado e ainda mais alavancou que a gente ganhou vários prêmios com as tampas, o conceito, tanto no Brasil como lá fora, na Alemanha, Brasil, Alemanha, e também um prêmio muito importante, que é um dos mais importantes ali de design, que é o prêmio do Museu de Design de Londres. E esse prêmio, assim, a gente não tem como se inscrever. São olheiros no mundo inteiro que olham diversos projetos, conceitos que estão vindo e sugerem para uma banca desse Museu de Design de Londres. E eles lá escolhem os 80 projetos, que são 80, que podem dar o maior impacto no mundo. E a gente foi escolhido como um dos 80 projetos com maior impacto no mundo. A gente ficou super, super feliz. Os produtos lá, a gente fez até uma homenagem à Inglaterra, mas também tinha bandeira brasileira lá. E ficou 5 meses lá exposto no museu. E entre as pessoas que visitaram os museus, tinha um carro conceito da Volkswagen, tinha coisas de grandes empresas. A gente foi escolhido como os 4 designs mais impactantes do mundo em relação a quem visitou
gente ficou super empolgado, falou assim, caramba, o caminho é esse, vamos fazer esse financiamento coletivo, que está um fluxo muito bom, principalmente lá fora. Então a gente fez, estudou essa questão, como é que os outros produtos, fizeram suas páginas, né, de financiamento coletivo. Então a gente se dedicou bastante, fez um planejamento dessa página bem específico, dedicou bastante. Então isso aqui é só um curto resumo de alguns pedacinhos, né? Fez o vídeo, fez o dever de casa da página, fez um vídeo contando a história, explicou o que é sustentável, o que é ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável, fez todo o dever, né? As recompensas de diversos valores, explicou que a gente não é apenas uma ideia ali, não dá muito para ver que tem um moldezinho piloto, que já está maduro o projeto para ser alavancado. Então, assim, a gente estava super feliz, né? E ficou feliz porque não tinha como dar errado, né? Assim, estava tudo certo, né? Para ser um grande sucesso. E foi o que a gente fez. A gente botou na plataforma e, assim, deu tudo errado. Deu totalmente errado. O projeto foi um fracasso, né? A gente ficou totalmente surpreso. Tanta gente falando bem no mundo inteiro, né? As pessoas que tinham contato pessoal, físico, né? Viam que montava, que era legal, era prático, em vez de não tinha um desperdício. Mas a gente não arrecadou nem 3%, 2,6%. Então, assim, realmente foi um grande espanto para a gente, mas tem um grande detalhe, que realmente a gente viu que não basta ter um bom produto, um bom projeto, e sim tem que ter planejamento, e principalmente, eu falei planejamento, a gente fez um bom planejamento da página, mas mais nada, né? E tem que ter um conhecimento específico de financiamento coletivo. Isso, assim, é uma coisa muito específica. E tem um detalhe que eu não contei, justamente para vocês entenderem a minha lógica, né? Quer dizer, todo mundo falando bem, no mundo inteiro, sites de formadores de opinião. Então tem uns 2 sites muito importantes, assim, a nível internacional, de formadores de opinião. Um é o Trend Hunter, né? E a gente alguém colocou o nosso projeto lá, e ele foi subindo, tirou nota 10, e ficou vários dias, semanas com nota 10, colocou em destaque, com sustentabilidade. Então, foi assim, não tinha como dar errado. E um outro é o Springwise. Então, também alguém colocou o projeto lá como tendência, e a gente ficou entre os projetos de vários países, na semana que foi lançado, como um dos top 5, e do mês também como um dos mais interessantes do mundo. Só que tem um grande detalhe que eu não contei, que quando eu estava fazendo esse projeto, já estava com a página quase montada, não tinha lançado ainda, a Firjan soube desse projeto, né? E ela estava pensando em fazer alguma coisa, em mostrar para os empresários que financiamento coletivo é uma coisa interessante, que é uma alternativa para financiar produtos, ideias, serviços. Então o Gabriel, ele me chamou e falou: olha, estou sabendo que você vai lançar um financiamento coletivo, como é que é isso? Pô, me explica, a gente pode de repente colaborar, quer aprender também. E expliquei para ele, né, o que era e tal. Ele disse assim: pô, muito legal e tal, mas qual é a tua estratégia de rede? Eu falei: oi? Estratégia de quê? Então, assim, eu falei: nenhum, não fiz. Então, assim, ele falou: olha, legal, você fez um bom trabalho nisso, mas falta o outro lado, né? Então, eu falei: olha, mas assim, do jeito que eu estava empolgado, mostrando as coisas acontecendo, eu falei: olha, tudo bem, de repente soma, mas não vai fazer diferença. Fez toda a diferença do mundo. E assim, de uma forma construtiva, em vez de ele falar assim: não, olha, não vai dar certo, ele falou assim: não, peraí, ó. Chamou mais uma vez, falou: olha, deixa eu te mostrar, ele tinha estudado, leu lá vários livros, conversou com várias pessoas: olha, tá bom, mas falta isso, isso e isso. Aí fez uma reunião: olha, melhor que você fazer o financiamento coletivo no Brasil, onde você pode formar a sua rede, assim, assado. Chamou uma plataforma aqui no Brasil, né? O Theo, na época, trabalhava numa empresa de financiamento coletivo. A gente fez uma reunião, mas assim, tem um detalhe que ele falou aí: eu não sou da geração Y, né?
Eu sou meio um dinossauro e naquela questão do NAPS aí eu não dei valor, né? Não dei o valor que tinha essa questão da rede, dessa parte toda. Então, o Gabriel insistiu e falou assim, olha, não uma forma negativa, não vai dar certo, não, mas falta isso, isso, isso. Eu teimei, achei que não era isso tudo, e era isso tudo e muito mais. Né? Posso completar? É porque eu acredito muito no projeto do Cláudio. Acho que nos 3% ali, acho que tem $100 que foi o que dele. Porque, de verdade, eu acredito mesmo. Eu acho que todo mundo, quando ele explica o projeto, o produto, uma tampa bacanérrima, um produto que foi super premiado, uma coisa que tira da natureza, que trabalha o ciclo de vida do produto. O produto em si, ele é apaixonante. Só que você tem que contar essa história para uma porção de gente. É muito encantador você imaginar que ao jogar na plataforma, você vai... eu vou botar lá, todo mundo vai ver o quão bonito é esse projeto, quanto bonito é esse produto. A gente acaba ficando meio assim, fica com uma visão meio turva, de entender que tem outros 50 milhões de projetos que talvez sejam tão legais, que não estão competindo com você dentro da plataforma por atenção. E tem... Eu lembro que eu falei com o Cláudio, eu falei, Cláudio, cara, acho que dá para fazer uma série de coisas, mas ele estava tão amarradão, que ele não... porque o produto era muito bom, que ele não olhou para o lado. E aí, mas o mais legal é que agora você voltou e... Não, sem dúvida, assim, eu realmente não acreditei, achei que poderia ajudar, mas que não fazia diferença. Então, assim, eu mostrei da forma que eu estava pensando e vendo. Então, assim, por exemplo, uma das empresas ou mídias mais importantes do mundo, né, Packaging of the World, né, uma empresa brasileira inovadora no segmento de embalagem, desenvolveu uma tampa que vai ser um novo paradigma, estabelecer um novo paradigma de sustentabilidade. Então, assim, aquilo ali foi isso e várias outras coisas. Eu falei assim, tudo bem. E a gente realmente estava num ponto que a gente precisava muito alavancar recurso financeiro que a gente não conseguia para fazer um molde de produção e ganhar escala e tal. Então, eu contei toda essa história dessa ótica e não falei antes, né, que eu tinha conversado com